Bom dia, bem-vindo a mais uma live do canal da 8. Eu sou o Tadeu Veiga e hoje vamos falar mais um pouquinho aqui da continuidade ao nosso papo de domingo, todo domingo às 11 da manhã. Todo domingo às 11 da manhã vamos falar de gestão de relacionamentos. A gente está falando dos 4 pilares de gestão. Nessa fase agora, estamos dando ênfase à gestão de relacionamentos. Todo domingo, 11 da manhã. 20 minutos, 30, 40, aí depende do papo como rolar, depende das perguntas aí ao vivo. E se você está assistindo a gravação, recomende para um amigo. A gente conversa, coloca o papo aqui em dia. A gente fala de gestão de realizações, gestão de conhecimento, gestão de relacionamentos e gestão de projeto de vida. Esses são os 4 pilares de gestão que eu trabalho na minha consultoria, junto com a Iris. A Iris daqui a pouco entra aqui ao vivo com a gente, para a gente dar início ao nosso papo. Muito obrigado. Hoje é 17 de novembro de 2004, são 11 horas. E todo domingo às 11 horas a gente tem o nosso bate-papo aqui. A gente tem alguns temas já pré-definidos pela nossa agenda. Mas se você tiver alguma pergunta, fique à vontade, pode colocar aqui nos comentários também. Se você está vendo a gravação, pode colocar também nos comentários e mandar uma mensagem e a gente responde na próxima oportunidade. A Iris já chegou, já vai entrar ao vivo aqui daqui a pouquinho. Bom dia. Bom dia, bem-vinda. Tem que acertar a câmera agora, porque você chegou. Aí, beleza. Tudo bem? Tudo bem. Muito bom. Já estava fazendo aqui a introdução. Certo. A todos, vamos fazer nossas apresentações. Pode se apresentar, por favor. Eu sou a Iris, eu trabalho com marketing há muitos anos, né? E me especializei, acabei direcionando bastante meus estudos, conhecimento para a questão de autoconhecimento e comportamento humano, né? E por isso estamos aí juntos nessa empreitada aí, nessa caminhada de buscar pessoas que querem também fazer parte da solução, né, Tadeu? Não fazer parte dos problemas. Isso aí. Então, juntos a gente montou a consultoria, a 8, desenvolvimento de líderes e equipes. Agora a gente está divulgando, né, os 4 pilares de gestão. E nessa fase agora a gente está dando ênfase na gestão de relacionamentos. Eu já estava fazendo essa apresentação quando você chegou. Quem está vendo a gravação vai ver 2 vezes, mas para quem está chegando agora, meu nome é Tadeu Veiga, também sou consultor de gestão. Né? Tenho também aí bastante experiência, trabalhei na IBM há muito tempo, já trabalhei com desenvolvimento de líderes, desenvolvimento de pessoas. Hoje a gente está aí, né, na consultoria independente, continuamos trabalhando com empresas, ONGs e pessoas independentes. E aí a gente encontrou então essa forma, né, de divulgar o nosso trabalho. Ele tem, né, tem as peculiaridades, né, é um trabalho único. A gente trabalha com temas aí bastante sensíveis e a gente está dando foco na gestão de relacionamentos, porque ao longo dos eventos, né, e das conversas, a gente tem visto que, por enquanto, é a maior demanda e o pessoal tem a maior dificuldade, a maior dúvida e por aí afora. Né? Então a gente vai cobrir esse tema. Enquanto estiver dando aí pano para manga, enquanto estiver gerando dúvidas e perguntas e o pessoal estiver interagindo, a gente continua com esse tema aí. Justamente, eu acredito que a maior dúvida, a maior questão é essa de relacionamentos, porque a parte técnica de realização pessoal já se desenvolve, sabe que tem que ter, conhecimento as pessoas sempre buscam, a parte de projeto de vida tem muita coisa falando de autoconhecimento, mas é difícil ter algum lugar que fale exatamente como desenvolver a habilidade de se relacionar com as pessoas, né? Essa parte aí é bem... É como se não tivesse como
se preparar para isso, né? Então, acho que é essa parte aí que as pessoas precisam, inclusive, saber que é possível se desenvolver nessa área também, né? Legal, legal. E aí a gestão de relacionamentos veio, né, no nosso caso, quando eu trabalhava com gerência de projetos e comecei a desenvolver líderes de projetos, a gestão era um pedacinho, a gestão de relacionamentos era um pedacinho da gestão de projetos como um todo, porque todo líder de projetos, líder de equipe, precisa conhecer, né? Ter ferramentas, ter repertório para lidar com pessoas. Né? Todo mundo que está aí passando por um cargo de liderança percebe esse impacto. Ele sai da área técnica, né? Quem vem da área técnica e vai para a área de liderança sente muito esse impacto também, que no nosso caso aqui, para usar o nosso vocabulário, você está lá na gestão de realizações, gestão de projetos, né? Entregando sozinho, no caso. Né? E aí, quando você recebe uma equipe para gerenciar, você precisa, né, saber. E aí, isso cresceu tanto, né, no dia a dia, que a gente separou realmente como duas matérias diferentes. Então, lá na gestão de realizações, a gente vai ver essa mesma parte um pouquinho, mas aí fica muito mais como uma referência para a gestão de relacionamento. Certo. Você tem uma equipe, ficar cuidando mesmo de desentendimentos, comunicação, colaboração, vários, né? A maior parte aí das demandas de um líder é cuidar do relacionamento da equipe, se você for ver. Dificilmente você vai ficar com muitos problemas técnicos, né? Mesmo porque um problema técnico, quando aparece, você resolve. Né? Eles vão aparecendo. Só que o problema técnico ele tem um ciclo de vida menor. Né? Dificilmente você vai ter um problema assim que você não resolve. Você pode gastar muito, pode parar a operação, mas você consegue resolver. Agora, o problema de relacionamento, às vezes, ele é cíclico, né? Porque as coisas não mudam, né? Uma máquina quebrada, você troca uma peça. Agora, uma equipe, você troca uma pessoa, você vai trocar por outra peça aleatória que vai trazer características, né? Então, você acaba não conhecendo. Muito verdade. Bem. E a gente fala muito de gestão. Exato. E eu estava falando com você exatamente isso. Às vezes as pessoas não sabem nem o que é gestão. Legal. Porque, assim, né, eu também, como vim da área técnica, a gente fala muito, né? A minha praia, né? O planejamento, execução. Eu vou ter que beber água. Desliga o microfone para tossir. Eu também, sabe que hoje eu estou mal também. Muito bem. Enquanto a gente aguarda a Iris se recuperar, falando de gestão, qual que é a dificuldade? Eu vim da área técnica, a gente já opta assim, e a gente já usa esse termo muito facilmente, mas como a gente está ampliando agora para diversas áreas, né? A Iris que me alertou falando isso, falou, olha, gestão não é uma coisa assim tão simples, né? Talvez a gente tenha que voltar alguns passos aí para explicar. Mas explicar de uma forma tranquila, né? O que a gente fala de gestão? Já que os 4 pilares de gestão, né? Todos eles levam essa palavra, então vamos considerar assim, como que eu explico? Tudo bem? Tudo bem. Então, assim, né? Falando de gestão em termos genéricos, a gente precisa, mesmo porque, se você for pesquisar, tem muitos autores, tem definições um pouco diferentes, tem algumas que são muito similares, tem outras que são muito divergentes. Então, qual é o termo? Por que a gente utiliza também termos de gestão? E aí a gente usa a nossa interpretação aqui. Quando eu digo o seguinte, quando eu vou explicar alguma coisa, se eu puder explicar, a gente compara quando a presença dessa coisa e a ausência dessa coisa. Né? Já viu essa explicação? Né? De ausência. Né? Usa uma explicação até para ausência de Deus. Né? Ausência de Deus. Isso. Deus não existe. Me prova que existe. Tá, me prova que não existe, então. Então, tem essas questões. Num nível bem mais, né, aqui, pé no chão, tranquilo, eu falo assim,
você imagina, então, duas ações, uma com gestão e outra sem gestão, né? Então, seus relacionamentos, por exemplo. Nós vamos aí, na vida toda, em todas as oportunidades, nós nos encontramos com pessoas e deixamos assim meio que aleatoriamente ou improvisamos os relacionamentos. Eu me encontro com pessoas no dia a dia, pessoas que não têm nada a ver comigo, na rua, no caminho, no elevador, no supermercado, no trânsito, pessoas da minha família, né, que aí são mais próximas, e pessoas no trabalho, ou seja, os ambientes têm uns grupos um pouco diferentes aí de pessoas. Mas, teoricamente, eu não me preocupo com isso, né? Então, isso é a ausência da gestão. Eu vou indo, às vezes eu me dou bem, eu me sinto melhor em determinados ambientes, eu encontro pessoas que eu tenho empatia, que a gente vai com a cara, que o santo bate, e isso acontece em todos os lugares, na família também, na rua, no trabalho. E aí, se eu tiver sorte, né, eu encontro pessoas no trabalho, por exemplo, que também vão com a minha cara, eu vou com a dela, e o trabalho flui, e aí eu vou tendo oportunidades, eu vou crescendo, e vou me desenvolvendo por aí afora. Então a gente vai falar com relação ao trabalho, né, já que as pessoas são tão importantes, o que significa você acrescentar gestão? Para começar, você já não deixa só a cargo da sorte. Na verdade, a gestão você dá uma ajudinha para a sorte, né? Quando você fala, muita gente fala isso também, no futuro vão dizer que é sorte, né? Nunca foi sorte, né? Foi isso, foi aquilo. Não, nunca foi sorte, foi gestão. Para começar, se você já o fato de eu estar fazendo isso, olhando os ambientes e começando a classificar e começando a olhar os relacionamentos, já faz parte da gestão, dos 4 passos da gestão, que é planejamento, execução, verificação e ajuste. Se eu for fazer isso para gestão, para relacionamentos, já estou fazendo a gestão. Qual é o primeiro passo do planejamento? Entender o ambiente. Então você está olhando e fala, puxa, na verdade, os relacionamentos lá no trabalho, eles são diferentes do relacionamento na minha casa. Eu intuitivamente me comporto de um jeito no trabalho, né, e me comporto de outro jeito em casa, por exemplo. Talvez, às vezes, a forma que eu reajo no trabalho não é a mesma forma que eu reajo em casa. Mesmo no trabalho, se tem um líder, um chefe ou alguém que você acha que tem o poder, intuitivamente você também trata diferente, você reage diferente, você até muda o jeito de falar, né? Uma pessoa que você acha que tem poder, alguém que é seu colega de trabalho, ou no caso, muita gente que ainda tem alguém subalterno, é totalmente diferente. E isso às vezes é até sem querer, não é planejado. Quando não é planejado, quando você está seguindo o seu instinto, é a ausência de gestão. Quando você está fazendo sob controle, aí começamos a fazer gestão. Aí a segunda parte, que é a questão de, mas espera aí, para que eu vou fazer isso? Para que eu vou fazer um planejamento? Para que eu vou entender os ambientes diferentes? É porque aí tem um objetivo. Então, quando você coloca um objetivo numa ação, também é um pedacinho da gestão. E aí você acrescenta uma forma de você saber se você está caminhando para o seu objetivo ou não. Então, é primeiro desses passos aí. Quando a gente começa a discutir em cima disso, a gente já está fazendo gestão no caso de relacionamentos. Por que a gente fala para os outros pilares, né? É a mesma coisa. Se você falar de gestão do conhecimento, eu sei que eu preciso estudar, eu sei que eu preciso aprender um monte de coisas, eu sei que aprender é bom e eu vou, mas como é que você decide, né? O que você vai estudar agora? Né? Quanto tempo da sua agenda você vai dedicar para aprender algo novo? O que você precisa aprender? Por quê? Onde você quer chegar? Em quanto tempo? Pronto, já começamos a avaliar o seu ambiente de aprendizado. Hoje, né, atualmente, o aprendizado é contínuo para o resto da vida. Né? Já foi a época em que a gente deitava em cima aí de uma pilha de diplomas e cursos e certificados, pregava os diplomas tudo na parede
e vivia daquilo, né? Hoje a coisa já não está tão assim, né? Hoje você pode consultar aí todos, né? As referências aí, os influenciadores, as dicas de todos, a gente vai estudar para a vida toda. Então, E até com o nível, o tanto de informações e especializações que tem, é preciso fazer uma gestão até para identificar também o que realmente é importante buscar conhecer, né? Isso, algumas Também tem pessoas isso. usam o termo curadoria, porque Certo. é igual ao museu, né? O museu que tem curador, eles Sim. foram buscar de lá. O museu tem muita informação. O que é que você deixa em exposição? O que você deixa lá no fundo? Né? O que você leva para... Tem exposições itinerantes. Como que você atualiza o acervo do museu, né? De acordo com o quê? Quais os critérios e tal. Se você considerar, então, o seu conhecimento também, essa questão, a curadoria, a gente chama aqui da gestão do conhecimento. Né? O que eu preciso atualizar, por quê, aonde eu quero chegar, como que isso ajuda os outros pilares e por aí afora, meus objetivos, né, de vida e tudo mais. Então, é assim, falando de relacionamentos, mas é possível, então, planejar relacionamentos? Né? Por isso que a gente fala do objetivo, né? Se você separa em ambientes e você fala, puxa, o meu objetivo da minha família, né? Qual é? Né? E aí, falando de quais são os sinais que estão dizendo que se os seus relacionamentos na família estão indo para o lado que você gostaria ou não. Né? Então aí você começa a avaliar. E com os amigos também é a mesma coisa e no trabalho também. A gente agora está focando no trabalho, né, por conta disso. Não, eu não posso realmente contar com a sorte. Eu vou dar uma mãozinha para a sorte. Né? Eu vou deixar aleatoriamente. Então aí a gente começa a entender, né? E aí o que eu vou fazer? Eu vou planejar o que eu vou executar. Aí eu preciso saber, começo a avaliar os resultados. Puxa, tem algumas pessoas lá no meu trabalho que são importantes para mim, são as pessoas que decidem, são as pessoas que mandam, né? O círculo do poder está lá. E, puxa, eu não me dou bem, eu dei azar, né? Nossa, um dia, isso pode acontecer às vezes, né? Nossa, um dia que eu estava mal, eu estava cansado, eu estava com problemas em casa, e eu respondi mal a uma pessoa e eu não sabia quem era. Depois eu descobri que essa pessoa era o chefe lá, o sobrinho do dono, era um gerente de um departamento, uma pessoa do RH, sei lá, alguém que em alguma hora o seu nome vai passar lá numa decisão de um aumento de salário, por exemplo, e essa pessoa vai falar, não sei, não sei porquê, mas eu não vi com a cara dele. Às vezes ela nem lembra, né? Mas ela registrou ali também uma... Então, assim, no trabalho, a gente vai ligar o alerta por conta disso. Significa que eu vou ter que fingir? Eu falei, não, significa que você vai ter que ficar alerta para de cara, não ter nenhuma reação que te prejudique. Uma reação natural, que às vezes em casa, às vezes até eu posso ter. Aí depende muito, né? Mas assim, se é uma reação natural, se você quer sair um pouco, dar um tempo, parar, né? Gritar, sei lá, algumas coisas assim, dá para fazer em casa, talvez no trabalho. Então precisa tomar cuidado. Eu lembro uma vez que eu levantei, estava muito. Na época eu atendia clientes por telefone. Acabei de desligar, estava muito irritado, muito irritado. E eu levantei e fui pro banheiro. Vou pro banheiro porque aqui não tá legal. Mas eu entrei no banheiro, batendo a porta assim, e entrei. Mas entrei lá, estava o meu chefe lá dentro do banheiro. Quer dizer, só o chefe viu que você tava puto, né? Que você entrou no banheiro pega puto. mal, né? Pega mal. Tudo bem ficar puto, mas assim, pega mal, né? Fala, puxa, não, você tem que tomar cuidado. Um colega meu recomendava assim, olha, toda vez que eu vou andar pela fábrica, eu ando rápido e eu ando com a cara séria, fechada, como se eu estivesse indo resolver um problema. Certo. Todo mundo que me olhar vai lembrar de mim com essa imagem que eu quero passar. Não quero andar
cumprimentando o pessoal, passeando no parque. Não, essa imagem dentro da fábrica eu não quero passar. Então, você vê, intencionalmente, algo tão simples como ir até o café, até o banheiro, por exemplo, e voltar, mas você não vai passeando. Você vai focado, porque ele conhecia o ambiente, conhecia as pessoas, fala, não, é essa imagem que eu quero passar. Então, isso já é a gestão. Tá vendo? Você está cuidando, então você vai cuidar da forma como você se veste. E não significa que você tem que ir de terno e gravata. Significa que você tem que se adaptar ao ambiente. Ao ambiente. Né? É isso. Você vai usar um vocabulário diferente. Né? Você vai conversar num departamento, numa unidade, você vai usar um vocabulário. Você vai na diretoria, você vai usar outro vocabulário, outra roupa também. Você vai se adaptar ao ambiente. E aí outras coisas também. Né? O difícil, né? E aí é isso que a gente trata da gestão de relacionamentos aqui na 8, os workshops também. O difícil é quando você perde o controle, por exemplo, que nem esse dia, né, que eu falei, puxa, chegou no momento que eu perdi o controle. E quando você perde o controle, aí você sai da programação, você sai do planejamento, aí é a sorte. No meu caso, né, não dei muita sorte, não encontrei. Né? Mas tem quando eu era estagiário, vinha do trabalho, me deram uma tarefa, umas máquinas muito difíceis para desmontar. Como eram máquinas grandes, como eram máquinas grandes, elas ficavam no corredor da fábrica. Não dava para ficar dentro do galpão. E eu não tinha a menor experiência, eu estava lá tentando desmontar a fábrica, desmontar a máquina, eu estava tentando soltar um parafuso com a ferramenta errada. Né? E a máquina velha, antiga, e não soltava, e eu estava lá tentando, e de repente um cara para e pergunta para mim, o que você está fazendo? Eu falei, estou tentando soltar esse parafuso aqui, mas você está usando a ferramenta errada. Eu falei, qual que você tem que usar? Você tem que usar uma chave assim e tal. Ele falou, deve ter lá, onde botou o meu departamento. Né? Eu falei, legal, obrigado. Isso aí. Entrei lá dentro, os caras falaram, os caras estavam olhando pela janela, né? Da estagiária, né? Me botaram lá na sacanagem. Aí perguntaram, o que esse cara falou para você? Ele falou, não, ele só falou para usar a ferramenta correta. Ele ficou esperando lá. Eu voltei, soltei, ele falou, tá vendo? Eu falei, obrigado, legal. Eu falei, beleza. A sorte é que, assim, intuitivamente, como o cara tava ali, parecia eu agora, assim, né? Barba branca, terno e gravata. Imagina, eu tinha 18, 19 anos. Certo. Aí, foi legal. Foi uma experiência boa. Depois, quando eu voltei, eu falei, quem é esse cara aí? Por que ele fica dando palpite no trabalho dos outros? Aí falaram, é o presidente da fábrica. Só o presidente da empresa. Eu falei, o presidente, então, e nesse caso eu dei sorte. Porque eu estava de boa. Sim. E ele perguntou, o cara falou, depois ele me encontrava assim, cumprimentava e tal, ele me conhecia e falava. Ele não ficou com uma impressão ruim, né? Com uma má impressão comigo. Totalmente sorte, aleatório. Tava na cara que você era novato mesmo, né? Mas assim, normal, então não tinha conhecimento, mas que eu não era um ignorante. Se eu viro pro cara e falo, né? Se eu meta-se uma reação diferente, né? Imagina, ele também não ia nunca mais esquecer de mim, né? Então, assim, mas esse caso foi sorte. Isso que eu falei. Então, assim, é aleatório. No dia a dia, você vai dar sorte e você vai dar azar. Então, a gente fala assim, a gestão, ela tira a sorte do gestão de projetos. Por isso que a gente trouxe alguns conceitos da gestão de projetos para a gestão de relacionamentos, porque assim, você faz gestão de risco, você planeja o que pode dar errado, você se prepara, você simula sempre que possível. Na gestão de risco, você faz simulações. Então, você se prepara, você se exercita. Não dá para improvisar. É como simulação de evacuação de prédio no incêndio. Todo mundo precisa saber para onde ir, para qual escada correr, para qual escada andar, não correr, o que fazer. Tem as pessoas já que são da brigada de incêndio, então isso você faz simulação. A gente não faz simulação de reação de estresse. A gente só vai saber a nossa reação, se você não se preparar com a 8, você só vai saber realmente como você reage a uma situação de estresse se
quando Quando acontecer, está acontecendo. aí você não É, está fazendo gestão, você está contando com a sorte. Tá? Então, a gente procura sim. ter o conhecimento, mas assim, precisa praticar, precisa exercitar, tá? Saber o que fazer, ter até as palavras corretas para usar, já prontas, né? Reagir Hum, com palavras prontas, porque assim, na emergência, você não tem tempo de sim. pensar, né? Sim, Então você tem passo a passo. Você pode ver, emergências médicas, os bombeiros também têm essas questões. Tudo é passo a passo, né? sim. Estancar a É, hemorragia, proteger o recurso. você está falando isso, tem uma coisa básica que às vezes eu identifico, das pessoas reclamarem sempre das mesmas coisas da outra. Ah, eu não acredito que essa pessoa teve essa reação de novo. Isso, de Ou novo. É. falou Uhum. isso de novo. Aí eu falei assim, mas a pessoa sempre age desse jeito? É. E por que que você está esperando que ela faça diferente? Exato. Uhum. E, né, aí a pessoa, assim, você vai passar a vida se irritando porque a pessoa age de um jeito de novo. Não, Igual. É. você não vai conseguir fazer a pessoa mudar. Então, só aquele fato que você falou de identificar quem é quem, Legal. observar Uhum. os relacionamentos, você observa que determinada pessoa tem um modo de ser que te irrita. Então, Isso. a gente tem que aprender a lidar com aquilo para parar de se deixar irritar. Exato. Isso é um básico que parece que desse jeito que É. você falou, né, aleatório, sem gestão, as pessoas nem percebem o que elas estão fazendo, de ficar sempre irritado com a mesma coisa. Anos. Legal. Legal que você mencionou isso, que é a fase da gestão, que aí a gente fala de ajustar. Então, aquela Uhum. questão lá. Tem uma frase que o pessoal atribui para Einstein, eu não sei se é dele. Hoje em dia não dá para saber, né? Mas é aquele Certo. negócio. Não adianta você querer um resultado diferente fazendo as mesmas coisas, né? Exato. Então, a gestão, quando avalia e entende, né? Você planejou, aí você executou, aí você avaliou para ver se está indo para o caminho certo ou não, e descobre isso, né? Você fala, poxa, com essa pessoa aqui sempre acontece a mesma coisa. Eu já sei que eu vou ter uma reunião, precisar pedir uma ação para ele, eu já vou me irritar e vai dar ruim. E aí, então, você Isso. tem a última fase, né, do PDCA, que é o ajuste, e você fala, bom, então eu vou fazer alguma coisa diferente. Se eu mudar a abordagem, e aí é legal, porque você consegue mudar quem? Só É. você. Então você pode pensar em mudar a sua reação com relação ao comportamento dele, ou então Uhum. você pode também mudar algumas coisas que você fala, algumas coisas que você faz, que você consegue influenciar, não mudar, mas você consegue influenciar uma mudança na outra pessoa. Mudando. Porque ela Sim. também está reagindo de alguma coisa que você faz ou fala. Então, se Você não, você. também não está sabendo, né? Isso. Quando É. você. Por isso que esse é o passo do autoconhecimento. Você percebe que, na maioria das vezes, você está reagindo a algum instinto aí. Que a Uhum. pessoa te. A gente fala dos botões certos, né? A pessoa aperta algum botão aí que te aciona uma reação automática sem controle. Uhum. E aí você começa a perceber isso. E a gente oferece as ferramentas que te ajudam a você perceber. Não é também, não é achismo, né? Tem ciência aí no negócio. Sim. Então você vai aprender com as ferramentas que a gente utiliza quais são as suas reações, quais são os seus pontos de atenção com relação à reação. Então aí você já está fazendo Uhum. gestão, você está se entendendo e está falando isso aí, né? Que você tinha mencionado. Bom, eu não vou me irritar. E se eu me irritar, eu vou controlar a minha reação, né? Então eu não vou Isso. perder o controle. Eu vou perceber que eu Uhum. estou irritado, vou respirar, vou contar até 10 e vou gerenciar a minha reação também. Né? E legal. Agora, aí você começa a perceber que não aleatoriamente a outra pessoa também está reagindo a alguma coisa que você fala, às vezes um jeito, uma expressão que você utiliza. É muito complicado. Quando a gente faz o workshop e pergunta para as pessoas o que te irrita, né? Às Uhum. vezes você acaba percebendo que coisas simples, né, irritam as pessoas. E você pode ser
uma dessas pessoas. Tem gente que fala, putz, dependendo do jeito de que você responde a uma pergunta, do tipo, depende do ambiente de trabalho, né? Tem, Sim. tem às vezes expressões assim, que eu falo, eu acho que não sei o quê. Tem lugares que, se você falar eu acho, as pessoas já não falam, já fica, não, aqui ninguém acha nada, ou você sabe ou você não sabe. Eu falei, não tem nada a ver, Exato. é uma expressão, mas a expressão Sim. ela está queimada lá na empresa. Você vem de fora e você fala normalmente, não tem problema nenhum você achar, lá tem problema. Então aí você fala, não, muda, fala assim, eu penso que, ou na minha opinião é isso. Não é a mesma coisa que achar, não é um sinônimo? Mas tá, aqui não serve, né, e tal. E aí muda a pessoa, aí muda a palavra também. Então não é uma coisa, não é a regra, né? Você tem que Uhum. conhecer a outra pessoa, você tem que mapear as pessoas, entender e procurar se adaptar, porque você tem um plano, né? Não é muito legal. Você vê legal, eu vi um texto do Cortella que fala do churrasco, esse até eu fiz um corte também. Que ele fala, o churrasco na família, o objetivo não é comer, não é matar fome, Verdade. né? O objetivo é você se encontrar e curtir. Então ele falou, não é, então é muito diferente você planejar um evento para matar a fome das pessoas e você É verdade. planejar um evento para as pessoas se encontrarem e conversarem, né? Porque de Sim. repente, se a churrasqueira lá quebrou, caiu e não funcionou, você pede outra coisa para comer, ou nem nada, não pede nada para comer. O importante é receber as pessoas e cativá-las e curtir a presença, né? Então você vê isso na família. No trabalho, ao contrário. Qual que é o objetivo? Você está lá por quê? Você não fez um plano de carreira, Uhum. né? Você fez lá na gestão do projeto de vida, você tem um plano de carreira também. Faz parte, é uma parte Sim. do projeto de vida. Então ali, aqueles relacionamentos, é importante que você conheça as pessoas, mapeie e traga elas mesmo, intencionalmente. Gostei demais de na última mentoria, a gente estava conversando, a gente chegou nessa conclusão aí juntos, né? O pessoal estava naquela dúvida, então eu tenho que fingir que eu sou outra pessoa. Falei, não, a gente chegou nessa conclusão. Pelo contrário, você precisa abrir as portas para que você consiga demonstrar quem você realmente é. Porque o que você está bravo, o que você está frustrado, é porque as pessoas não te valorizam. Mas você sabe que você é bom, é competente e é uma boa pessoa. Só que a pessoa está te olhando diferente. Então você não vai fingir que você é bom, mas você vai conseguir um ambiente em que você consiga demonstrar que você é bom. Tecnicamente Isso. e pessoalmente. Você é uma pessoa ética. Você precisa de oportunidade. Se você já pisou na bola, por algum motivo inconsciente, a pessoa já está com uma prevenção com você, um preconceito com você, você não vai ter oportunidade. Qualquer coisa que você fizer vai reforçar, tá vendo? Já não ia com a cara dele, olha lá, derrubou o copo de água lá no chão. Olha, então quem que é? Né? Falei, pô, não tem nada a ver. Exato, Então, assim, mas acontece. Então, aí é difícil, né? Reverter é muito mais difícil. Por isso que a gente precisa tomar cuidado. Então, gestão, né? 4 passos conscientes. A gente vai ler os livros de gestão. Eu pego a gerência de projetos e coloco 100% de foco no relacionamento. Então, não é mais gerência de projetos, né? Não é mais sim. gerência de realizações, gestão de realizações, é focado em cada relacionamento. Então, você pega pessoa por pessoa. Como que tá? Qual é o meu objetivo com essa pessoa? Como está o relacionamento? Está indo para o caminho certo? O que eu posso mudar para melhorar, se estiver indo para o caminho certo? E se não estiver indo para o caminho certo? Se estiver indo para o caminho certo, por quê? Como que eu posso usar essa experiência positiva para reproduzir outra experiência positiva? Qual é a diferença e quais são as semelhanças desse relacionamento com aquele? E aí você está fazendo gestão de relacionamentos. E o que a gente oferece, então, é exercício, é prática para você se conhecer antes de testar no ambiente real, né? A gente simula situações
para que você comece a se conhecer. E é muito natural, você não precisa, quando você consegue, né, num workshop, te colocar numa situação que te ofereça uma escolha sem risco nenhum, você vai identificar o que naturalmente você faria, que é o que a gente faz nos workshops de gestão de relacionamentos. E aí a gente discute como planejar, como controlar na vida real, né, utilizar. E nas mentorias... Usando o exemplo que você falou, da sua experiência lá, usar a ferramenta certa, também dá para usar a ferramenta certa dependendo do momento e do ambiente da pessoa, né? Existem ferramentas certas, né? Que estudam comportamento humano e que quando a gente conhece, faz toda a diferença, né? A gente trabalha com 3 ferramentas, né? Uhum. Temos a certificação para as 3 ferramentas, cada uma num aspecto, consertando um aspecto diferente de relacionamento. Você pode consertar e você pode construir desde o início. Se você construir relacionamentos já, né, prestando atenção, vai ser mais fácil, né? É mais fácil desenvolver relacionamentos bons do que consertar. A gente conserta também, só dá um pouco mais de trabalho. Nas mentorias, normalmente, o que mais aparece são consertar relacionamentos. Então, aí a gente foca uma pessoa por vez e, às vezes, leva 1 mês, 2 meses, 3 meses, porque é mais difícil, né? Então, aí, só que aí você não erra mais. Você vai diminuindo a quantidade de pessoas. Quando você faz um mapa, né, e coloca as pessoas lá, em que posição que elas estão, a gente vai diminuindo a quantidade de pessoas que estão numa posição onde a gente não gostaria de estar. Qual é a pior posição que você pode ter uma pessoa? É uma pessoa que tem poder, né, e que está numa situação ruim com você. Não vai com a sua cara, teve uma experiência ruim e tudo mais, fala, puxa, eu tenho que ir por partes também. Na família, em qualquer lugar. Uma pessoa que tem o poder, que tem ali na decisão, mas que no momento não está, o relacionamento entre 3 níveis, ele está no pior, né? O nível melhor seria, é amigo, eu posso ligar para ele agora, eu posso ir na casa dele, não preciso nem chamar, se eu ligar ele me atende, se eu pedir ele, o que eu pedir ele vai fazer, esse é o cara. Legal. No nível 2, nível do meio, tanto faz. Ele não gosta de mim, mas também não me odeia. Se eu for na casa dele, ele vai me receber. Se eu não for, também não vai me chamar. No trabalho, também, a mesma coisa. Tanto faz. Agora, o nível 3 é o pior. É aquele cara mesmo que fala, olha, se ele for, eu não vou. Né? No trabalho, ele não te escolhe, né? E você é a última opção. Tudo bem que você está lá, você não está demitido, mas assim, eu quero montar um projeto com especialistas, ele não te chama. Você só vai se o melhor, se o queridinho já tiver ocupado. Então é lógico que você não vai pegar os melhores projetos, você não está na fila. Né? É esse cara que a gente vai focar no trabalho, né? O que tem mais poder e o que está ruim. Se você não tiver ninguém ali, melhor para você. Aí você vai movimentando as pessoas, você vai deixar todo mundo na coluna de bom relacionamento. No mínimo, naquela de que tanto faz. Uma pessoa que não tem poder também, que não vai fazer diferença na sua vida, nem afetiva e nem profissional, é você deixar ela no meio. É ruim ter inimigos, né? Deixar portas fechadas por aí. Então você resolve as inimizades, né? Mas aí você foca mesmo para ir para frente. E assim, então a gente vai melhorando pessoa por pessoa. Muito bom. Faz toda a diferença quando a gente entende o que é gestão. Legal, né? Muito como que aplica na vida e com as pessoas, né? Isso faz diferença mesmo. Muito bom. Legal. Muito bom. Bacana. Então tá ótimo. No horário, né? De fechar. Sim, tá. E acho que fechou bem o assunto, né? Dá para entender bem agora. A gente tem essa base aí, porque a gente fica falando muito dessa palavra, e é importante as pessoas entenderem a diferença, né? Do que é gestão e não. Eu acho que deu para entender bem na prática como que é importante ter esse olhar. Legal. Né? Muito show de bola. Bom. E aí, lembrando que é sábado que vem o workshop? Sábado que vem, workshop. Sábado que vem
tem um workshop falando de prática, né? Sim. A gente tem esse um workshop para exercitar na prática a sua reação. Então a gente simula, um negócio tranquilo, não é algo desagradável, na verdade, pelo contrário, né? Se você quiser olhar Sim, no canal, muito divertido, é gostoso. Isso. Olha aqui no meu perfil no Instagram ou no canal no YouTube, tem a saga de Sadai, a gente simula, então, decisões, relacionamentos, e de uma forma tranquila, divertida, lúdica, você vai dar o primeiro passo. O workshop chama Gestão de Relacionamentos, primeiro passo, justamente que é o primeiro passo da gestão, que é você começar a se entender, olhar os ambientes e ver as reações naturais que você tem. Dá tempo ainda, tem algumas vagas para fazer inscrição. Se você quiser, pega o link aí no Instagram. Vai ser um prazer receber. Tá ótimo, então. Então, muito obrigado. Muito obrigado. Quem se dispôs aí a ouvir, muito obrigado, valeu. E domingo que vem vamos continuando aqui o nosso bate-papo. Legal. Tá E certo? recomende para um amigo seu aí que você acha que está precisando fazer gestão de relacionamentos. Sim. Eu vou saindo. Valeu. Tchau. Tchau.